Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, como é bom nos encontrarmos aqui. E estando aqui, relembramos que por volta dos anos 64, 68 depois de Cristo, os moradores de Roma foram acordados com gritos: fogo! 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 Pois Nero, aquele megalomaníaco, ele mesmo incendiou a cidade. E dos 14 bairros de Roma, apenas 4 não foram tomados pelas chamas. E incrivelmente, esses 4 bairros, habitados por judeus e cristãos. E com a sua megalomania, e agora tomado por um ódio pelos cristãos, quem ele culpou? Ele culpou os cristãos e os judeus. Daí, uma pesada perseguição sobre a igreja. O Estado ante Deus com a sua bota partiu para cima. E não foram poucos os cristãos amarrados em postes, colocados sobre eles pichos, e fogos foram ateados, queimados, iluminaram ali Roma. Tudo como expressão de ódio de Nero. Como consequência dessa perseguição, um velho apóstolo acaba sendo também assaltado por ela. O velho apóstolo Paulo, o veterano, o guerreiro, como consequência dessa perseguição, agora foi tomado por ordem de Nero. Foi assaltado, a sua liberdade foi tirada e colocado agora, não mais numa prisão domiciliar, assim foi a sua primeira prisão em Roma. Agora colocado numa masmorra. Esse velho apóstolo, colocado numa masmorra, já havia passado tantas dificuldades no exercício do seu apostolado. Por exemplo, segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 12. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, melhor dizendo, retificando. A segunda carta de Deus aos Coríntios, o capítulo 11, eu lerei para vocês, aqui na Nova Almeida Atualizada. Ele compartilha conosco, ele elenca para nós as muitas lutas pelas quais ele havia passado. Já não bastasse tudo isso aqui que ele vai narrar agora, ó. Observem, outra vez digo, ninguém pense que estou louco. Mas se vocês pensam que sim, recebam-me como um louco, para que também eu me glorie por um instante. O que falo, nesta confiança de gloriar-me, não falo segundo o Senhor, mas como por loucura. Ele está aqui defendendo o seu apostolado, pois a própria igreja que ele havia plantado estava agora descredibilizando ele, desconfiando dele. E visto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo tão sábios, de boa vontade vocês toleram os loucos. Vocês toleram quem os escravize, quem os explore, quem os engane, quem se exalte, quem lhes dê bofetada no rosto. Para minha vergonha, confesso que fomos fracos demais para isso. Pois agora a igreja estava comparando o apostolado dele com outros tais apóstolos que haviam aparecido. Mas ele continua. Mas naquilo em que outros têm ousadia e voltam a falar como se fosse louco,
também eu tenho. Aí ele começa: são hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como se estivessem fora de mim. Afirmo que sou mais ainda, ou ainda mais. Em trabalho? Muito mais. Em prisões? Muito mais. Em açoites sem medida. Em perigo de morte? Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, Maico. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios. Emerson, ele continua, querido, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com toda a igreja. Já não bastasse esse velho apóstolo ter passado por tudo isso, por conta do ódio de um Estado anti-Deus, ali governado por Nero. Ele se encontra agora na sua segunda prisão em Roma, não mais numa casa domiciliar, numa prisão domiciliar, mas agora numa masmorra. E já não bastasse isso, com a certeza de que sairia dali para ter a sua cabeça decepada. Em Raquel, de Camuel, e a Raquel de Carlos, carinhosamente Cadu. Agora o que nos chama a atenção é que, estando lá nessa segunda prisão de Roma, em Roma, naquela masmorra, estando lá, observem o que esse homem sofreu da parte de quem ele não esperava que sofresse. A segunda carta de Timóteo. A segunda carta de Timóteo, carta de Deus. Pois quando ele escreveu essa carta, ele estava nessa segunda prisão, nessa masmorra, já com a certeza que dali sairia para ser decapitado. Que tristeza, gente. Já não bastasse isso, no versículo 15 do primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo, o primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo, versículo 15, observe o que ele compartilha. Já não bastasse estar numa masmorra, Priscila, um lugar inóspito, insalubre. Esse homem sofre isso aqui da parte de quem ele não esperava. 2 Timóteo 1,6. Por esta razão, o 15. Você já deve estar ciente de que todos da província da Ásia me abandonaram. Eu vou repetir. Você já deve estar ciente, Timóteo, de que todos da província da Ásia me abandonaram. Tiveram vergonha de mim. Me deixaram sozinhos. Quando mais eu precisava, agora eles me abandonaram. E agora ele ousa citar 2 nomes. Provavelmente, quando ele ousa citar nomes, é porque esses foram mais perversos. E quais os nomes que ele cita aí? Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que coisa! Já não bastasse ele estar numa masmorra, o capítulo 4 dessa carta. Observe o que ele compartilha no versículo 10. Numa masmorra por causa de Cristo.
numa masmorra porque ele não deixou de testemunhar de Cristo. Se não bastasse isso, o versículo 10 do capítulo 4 dessa segunda carta diz assim, a partir do 9, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Me abandonou. Gente, já não bastasse estar numa masmorra, esse que era um amigão dele, Demas, leia a carta aos Colossenses, ele faz menção a ele, era amigo de Paulo, havia caminhado com Paulo, agora esse Demas também abandona Paulo num momento difícil agora. Segunda prisão em Roma, numa masmorra, e a sentença provavelmente já havia saído. Decapitação. E por que decapitação? Já que naquela época estava havendo muitas crucificações, mas as crucificações eram para cidadãos não romanos. Como ele era cidadão romano, ele não poderia ser crucificado. Então, decapitado. A sentença provavelmente já havia saído. E aí, mais uma vez, ele cita um abandono. Demas. Ele está quase dizendo assim, olha, o meu amigo Demas me abandonou. Pois bem, é esse velho apóstolo que escreve essa carta de despedida, essa carta pastoral, essa carta afetiva, dirigida a um jovem pastor Timóteo, bem como a igreja que Timóteo pastoreava à época, a igreja de Éfeso, bem como a todas as igrejas do Senhor, em todos os tempos, até a volta de Cristo. Pois a esse Timóteo, no capítulo 2, é o texto básico da mensagem de hoje, ele vai dizer o seguinte, vamos lá para a sua Bíblia. A segunda carta de Timóteo, capítulo 2. E aqui temos o texto que será pregado nesta noite. A segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Lembre-se do estado dele. Como ele se encontra numa masmorra. A sentença provavelmente já havia saído. Ele imaginava, ele já tinha noção que seria decapitação. Abandonado por aqueles da Ásia Menor. Abandonado por amigos como Demas. Quando ele cita Fígelo e Hermógenes, provavelmente também eram pessoas próximas dele. Por isso que ele cita, você não se ofende com ofensa de pessoas que não caminham com você. A ofensa se intensifica quando ela vem de pessoas que caminham com você, que está lado a lado de você, que se diz ser seu amigo. Estando nessa situação, o que é que você encontra ele dizendo para Timóteo? E aqui o tema é ações contínuas para uma missão contínua da igreja. Ações contínuas para a missão contínua da igreja. É o que nós encontramos aqui. O apóstolo Paulo se dirigindo ao jovem pastor Timóteo à igreja e compartilhando algumas ações que devem ser ações contínuas, pois a missão da igreja é uma missão, Gil, contínua. Mas para que a missão seja contínua, é necessário que essas ações também sejam contínuas. E já vamos citando, elencando as ações na medida em que formos lendo a palavra. E a primeira ação já se encontra logo no primeiro versículo. Lembre-se, ele está numa masmorra, Raquel de Camuel, ou melhor, de Acácio. Não é Davi? Está entendendo o jovem Davi? Ele está numa masmorra, garoto. Aí ele escreve para o seu filho na fé, jovem pastor. E ele começa assim, Davi. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Já passou pela sua mente a cogitação, a conjectura de que
que levou Paulo, nessa carta, dentre outras verdades de Deus, se dirigir a um jovem pastor e dizer: meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Você já perguntou qual a razão disso? A primeira é que o próprio apóstolo Paulo reconhece na primeira carta de Timóteo e também na segunda, que o jovem pastor Timóteo, ele tinha inclinação para a timidez. Ele tinha uma inclinação para, além da timidez, para a covardia. Se não, vejamos o primeiro capítulo dessa carta, o versículo 6. Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, Timóteo, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então ele começa o capítulo 2 dizendo: Timóteo, seja forte em Cristo, busque força no Senhor, porque primeiro Timóteo tinha essa inclinação para a timidez, para a covardia. Segunda razão, como já citamos a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a vida cristã não é um mar de rosas. A jornada cristã é uma jornada de muitas batalhas. Essa jornada é uma guerra e nessa guerra existem muitas batalhas. O próprio Paulo compartilha com ele: meu filho, os da Ásia Menor me abandonaram. Meu filho, Demas, o meu amigo, me abandonou. E Timóteo tinha ciência do que ele disse aos coríntios, daquela lista de batalhas que ele enfrentou. Então ele começa dizendo ao jovem pastor Timóteo e à igreja: é impossível continuar vivendo a vida cristã, é impossível continuar na jornada cristã sem o sobrenatural, sem a força que vem do alto. Então a primeira ação da igreja, uma ação contínua, é uma busca contínua pelo revigoramento dos céus. A igreja precisa buscar continuamente o revigoramento do alto. E esse revigoramento, esse energético celestial, só pode ser encontrado, usufruído em Cristo Jesus. É impossível, meu irmão, não ouse, não tente. Luiz Ronilson, não tente. Paulo está dizendo: meu filho, a batalha é pesada e tu sabes. Então, fortifique-se no Senhor. Busque continuamente o revigoramento dos céus. Esse mesmo apóstolo Paulo, que na carta de Deus aos Efésios, Elândia Gil de Souza, minha querida irmã, também sanguínea, mora no ABC Paulista, está aqui nos visitando. É na carta de Deus aos Efésios, capítulo 6, que ele também, consciente de que a caminhada cristã é uma batalha, e na linguagem de A.W. Tozer, não é um parque de diversão, é que ele diz para a igreja, ele conclama a igreja, ele convoca a igreja: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está lá. A caminhada cristã é uma batalha contínua, logo é necessário também uma busca contínua pelo poder de Deus, pela energização do alto, pelo revigoramento celestial.
Agora, como é que acontece isso? Orando, não apenas sozinho, mas orando com os seus irmãos. Então, havendo possibilidade, se você não estuda à noite, se você não faz faculdade à noite, não deixe de estar aqui às quintas-feiras orando com os seus irmãos, buscando o revigoramento do alto. Valorize a reunião de doutrina, de oração e de celebração da igreja. É orando que se busca o poder de Deus. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas tem uma ideia boa aí, que as nossas sociedades internas têm feito. Às quartas-feiras, pelo Google Meet, você pode também participar da nossa reunião de oração online. Eu vou repetir e você talvez não entenda. A nossa, pastor, é nossa. A SAF não é igreja dentro da igreja, o PH não é igreja dentro da igreja, a UMP não é igreja dentro da igreja, a UPA não é igreja dentro da igreja. SAF, UPA, o PH, o CP, seja lá o que for, é a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, no Senhor e para a glória do Senhor. Você pode também buscar força. Sabe por que muitas vezes fraquejamos? Porque estamos orando menos. Erasmo, um homem muito amado, guerreirão do Senhor. Não tente, Cristo disse, salvo engano, um dos nossos colegas aqui na oração disse, citou Cristo, João 15:5, a última parte do versículo. Cristo disse, Lucas Silva, garoto, não esqueça disso. Sem mim, conclua a igreja. É impossível, sem o poder do alto, sem o revigoramento celestial, é impossível a igreja continuar nessa missão. Porque são muitas as lutas, as batalhas, as intempéries da vida. São lutas por dentro, são lutas por fora. São lutas dentro da igreja, lutas fora da igreja. E se você não buscar o revigoramento do alto, você desanima. Você desiste, entendeu, Suelene preciosa do Senhor? Entendeu, Selminha? Como é bom te ver aqui, Selminha. E mamãe está bem? A rainha está bem, dona Alzeni? Meus irmãos, o Salmo 133, o último versículo diz: ali ordena o Senhor a sua bênção. Ali aonde? Explica aí. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Esse, por conta da ceia e de alguns outros momentos maravilhosos que teremos aqui, esse vai ser o tipo de sermão de parte 1 e parte 2. O bom de estar pastor efetivo da igreja é isso, não é? Você pode transformar todo sermão em parte 1 e parte 2. Já não pode ser assim com aquele que vem a convite apenas no final de semana. Salmo 133. Porque esse primeiro ponto aqui eu preciso reforçar. A gente está confiando muito na força do braço, às vezes. E a gente demonstra isso pelo valor que damos à reunião de oração. Como é que é, pastor? O senhor está dizendo que confiamos muito na força do braço. Qual é a prova? O valor que temos dado à reunião de oração. Se eu oro pouco, é porque eu estou confiando mais na força do meu braço. É por isso que muitas vezes fracassamos em algumas batalhas nessa guerra. E o Senhor até consente para que vocês saibam: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Agora é com a igreja. Eu vou beber água e vocês repitam, todos juntos, uma só voz: sem mim nada podeis fazer, 3 vezes, eu quero ouvir. Sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Terceiro. E eu espero que você passe a noite todinha sonhando: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. E quem disse isso foi o dono da igreja, Jesus Cristo. Salmo 133. Salmo 133. Homens, vamos orar pelas mulheres da igreja. Mulheres, vamos orar pelos homens da igreja.
Eu iria fazer algo também hoje aqui pela manhã, mas eu olhei para o horário e por amor aos colegas, professores e professores, não, hoje não dá não, mas domingo vamos fazer. Vamos pedir às mulheres para ficarem sentadas pela manhã, os homens ficarão de pé. Vamos levantar as nossas mãos em direção às mulheres e vamos orar por elas. Domingo seguinte, os homens ficam sentados, as mulheres ficam de pé e as mulheres orarão pelos homens da igreja. Tem que ser uma igreja de oração, pois a oração do justo pode muito em seus efeitos. Janai. Pastor, Salmo 133, homem, bora? Salmo 133. Ainda que eu fique só nesse ponto hoje, não tem problema, pois o objetivo aqui é ver a igreja do Senhor edificada. É ver o coração da igreja pegando fogo. Não o fogo do homem, mas o fogo do Santo Espírito de Deus. É esse, queimando, o coração queimando por Deus. Salmo 133. Vamos ler junto, uma leitura bem gostosa. Encontraram a nova versão. Tiago, Guilherme, Jean, Milka e os demais aí. Vocês são bênçãos de Deus, viu? Vocês são bênçãos de Deus. Vamos ler juntos? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Agora observe, gente, bem forte essa parte. Onde é que o Senhor ordena a bênção dele? Quando? Em que momento? Ou em qual ambiência? Ele está fazendo uma comparação. Quando a igreja está unida. E quando a igreja está unida para cultuá-lo, ele ordena a sua bênção. Vocês não têm noção, quando a igreja se reúne para o culto pactual, existem bênçãos que Deus só derrama nesses momentos. Ele quis assim, ponto. Então, quando você ousa se ausentar da congregação dos santos, você está deixando de usufruir disso aqui, ali ordena o Senhor a sua bênção. Timóteo, meu filho, a caminhada é pesada, você sabe, então fortifique-se no Senhor. Seja forte na graça que é em Cristo. Busque, é Cristo, Timóteo. A nossa força vem dele, é dele. O que você tem feito? Joana, prossiga no Senhor. Alessandra, menina. Larissa, Luiz, Maxwell, Carol, Júnior. Pastor, por que o Senhor chama pelo nome? Porque a igreja do Senhor é feita de gente. Ele conhece cada ovelha dele pelo nome. A Bíblia diz que ele vai chamar cada uma pelo nome. Que coisa linda aquele dia. Maxwell, eis-me aqui, Senhor. Carol, ele vai passar a lista ao seu exército. Emanuel, Murilo, Miriam, Vitor, Marília, Josué, Eduarda, Clara, Cíntia, Kelsey, Nanda, Anne. Entendeu, Tiala? É pelo nome. É pelo nome. Preste atenção. Ele conhece você pelo nome. Então seja fortalecido no Senhor e na força, no seu poder. Quando você perguntar por que é que eu estou fraco, entenda, é porque está orando menos, está orando menos, está orando menos. Como eu fico forte? Lendo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, só as crianças. Versículo 100 e... Menino, as crianças ontem, gente querida, as crianças ontem deram uma aula.
E eu falei até brincando, se fizer uma gincana e botar os adultos para uma brincadeirinha com ela, os adultos precisam parar para memorizar, viu? E as nossas mentes que estão falhando, foi uma bênção, não foi, Mônica Madalena? Versículos citados assim, ó. E Mônica só olhava para mim, correto, pastor? Eu digo, correto. Teve algumas que faltou alguma coisa ali, mas a criança você precisa incentivar. Como é que você busca força no Senhor? Lendo a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra. Gil, minha querida irmã Gil também está aqui passeando lá do ABC. Salmo 1 foi lido aqui, a liturgia de hoje. O salmo de hoje não foi escolhido no Mamãe Me Disse que esse daqui não, queridos. O nosso colégio pastoral tem zelo pela palavra. Nós elaboramos do histórico, do plano histórico redentivo de Deus. Cada texto é bem escolhido. A liturgia já é para edificar a igreja. Não é na hora pegar aqui, abrir a Bíblia na hora, Rita, vai começar o culto e agora. Não, queridos, é escolhido com tempo, com objetividade. Até porque a igreja é do Senhor. E o Salmo 1 diz o que, gente? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos, não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos. Agora, antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, Denise, medita de dia e de noite. De dia e de noite. João 17, Cristo orou, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade, querido Samuel. E a sua futura esposa, casal lindo, eu sinto o cheiro de... Completa a igreja. A igreja já sabe. Quando eu vejo um casal namorando, eu sinto o cheiro de... Agora que seja no Senhor e para a glória do... Paloma está aqui, Miguel? Tá. Paloma, hein? Paloma e Miguel, outro casal, viu? Que está namorando. Eu já sinto cheiro de... Agora é no Senhor e para a glória do Senhor. Ei, garotos, eu estou em idade para ser pai de vocês. 5.0, menino, o motorzão tá bem. Cuidado, viu, Gelson? Fica caladinho aí que é melhor. Agora que eu estou bem, minha irmã disse que eu estou um coroão bonito. Olha, que elogio, minha irmã. Um coroão bonito, eu digo, que coisa boa. É difícil você achar coroa, né? Mas é assim, minha irmã, a idade chega. Então, temos idade para ser pai de vocês, esse colégio pastoral aqui, é com muita honra. Quando eu vejo vocês, eu digo, a Júlia não veio, a Ana Júlia não veio, ó. Era a Ana Júlia se fosse menina. Se ela tivesse vindo, eu teria 20 anos hoje, ou 25 mais ou menos, eu estaria casando. Mas aí eu tenho muitos filhos. Miguel, Paloma, busquem força no... Quer um namoro que agrade a Deus? Busque força no Senhor. Entendeu, Samuel? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo disse a Timóteo, até a minha chegada, aplica-te a leitura. A leitura de quê? Da palavra. Ela, meu irmão. Uma das marcas de uma igreja verdadeira é pregação fiel da palavra. Agora, não basta ser uma pregação fiel da palavra. Na linguagem de Martin Lloyd Jones, tem que ser uma pregação pegando fogo. É calor e luz. É uma lógica pegando fogo, não um fogo qualquer. O fogo da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Então, meu irmão, ore. Leia a palavra, medite na palavra, pratique na palavra. Mas como é que eu busco força no Senhor? Congregando, valorize a congregação dos santos. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Vamos criar uma cultura de oração. Eita, pô, já vai ficar só no primeiro ponto hoje. E temos aqui 7 pontos.
Eu não me empreendo a essa de 3 pontos ou 4 pontos. É 3 pontos quando der 3 pontos, é 1 ponto quando der 1 ponto. Eu me empreendo à fidelidade à palavra do meu Deus. A Ele toda a glória. Você tem feito isso? Você tem buscado o Senhor? Tiago capítulo 4, abra sua Bíblia. Vai ser só esse primeiro ponto mesmo. Tiago capítulo 4. Eu falo isso porque alguém brincou de forma bem sadia. Disse que eu sou o pastor que prego 7 pontos, 10 pontos. Eu prego até 15, meu irmão, se o dono da igreja mandar. Eu prego até 15, se o dono da igreja mandar. Eu falei que texto aí para vocês? Tiago, capítulo 4. Mas foi uma brincadeira sadia. E aí eu também brinquei de forma sadia. Tiago 4. Observe aí. O remédio para as contendas na igreja. O remédio para a carnalidade. O remédio para conflitos. Intrapessoal, interpessoal, intragrupal, intergrupal. O remédio está aqui, Tiago 4, versículo 7. Todos juntos. Vamos ler juntos. Vamos ler, Tiago, guerreiro. Portanto, toda a igreja. E ele... É assim que se busca a força no Senhor. E o versículo seguinte. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a... Chegue, e Ele se chegará. Se aproxime dEle, Ele se aproximará. É assim que nós somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como eu estava dizendo, temos que criar a cultura da oração na igreja mais ainda. Na quinta-feira, desafiamos alguns irmãos. Antes de começar a EBD, quando você chegar, procura o irmão e diga assim para ele: deixa eu orar por você. E ore por ele. E se você fizer isso, aqui e acolá você vai ver irmão chorando. Então fique de pé agora. Oração é elemento de culto. Fique de pé agora. É sermão de um ponto só e está bom por hoje.